versículos da palavra de Deus. O primeiro deles está em Mateus, capítulo 24, versículo 13. Mateus, capítulo 24, versículo 13. Mateus 24, 13 está escrito assim: mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos ler todos juntos, bem alto e bem forte. Mateus 24, 13, toda a igreja comigo. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quero ler também com vocês Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Só quem ama o Senhor, digam glória a Deus. E o último versículo que eu quero ler, Apocalipse, capítulo 2, versículo 10. Apocalipse, capítulo 2, versículo 10, diz assim: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Toda a igreja bem forte comigo agora, bem alto, vamos lá. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Mais uma vez esta parte mais alto. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Senhor, fala com a tua igreja, usa este pregador como instrumento nas tuas mãos, e que neste momento a tua palavra, o teu Espírito Santo possa impactar os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de se assentar, você pode dar para Jesus a melhor salva de palmas que você conseguir dar. Aplaude com a mão, glorifica com os lábios, exalta o Senhor, dê a Ele toda a honra e todo o louvor. Pode se assentar. Bom, como vocês puderam ver no início aqui, desde que eu peguei a palavra, eu recebi esta homenagem por 25 anos no Ministério Quadrangular. Mas você sabe que quando eu recebi esta homenagem, vocês viram um vídeo curtinho, quando eu recebi esta homenagem, eu pensei em algumas coisas. Por exemplo, eu pensei que essa homenagem, ela não era uma celebração, uma comemoração, uma homenagem por um único sermão, porque um dia eu vim e preguei um sermão muito bonito, e então recebi uma homenagem por ter pregado um sermão bonito em um culto. Também não foi uma homenagem por um culto bem feito, por ter terminado um culto e o culto foi gostoso, foi bonito, do começo até o fim. Então, por um culto bonito ter acontecido, foi feita uma homenagem de forma alguma. E também não foi uma homenagem por um único trabalho, mas esta homenagem representa 25 anos, e eu quero que você escute essa palavra: 25 anos de permanência. E o que eu quero pregar hoje, o tema da mensagem hoje é o valor de permanecer. Você pode repetir comigo o título da mensagem? Fala comigo bem forte: o valor de permanecer. Fala mais forte, fala: o valor de permanecer. Então foi uma homenagem por 25 anos de permanência. Não por um fato isolado, mas por 25 anos de permanência. Você sabe que 25 anos não são 2 dias. Alguns de vocês aqui não têm 25 anos ainda de idade. E durante esse tempo todo, eu pude viver momentos de grande alegria. Mas também eu tive momentos que eu derramei lágrimas. Eu me lembro de muitos momentos ao longo desses 25 anos que eu chorei, e eu não tenho como repartir ou compartilhar todos eles com vocês. Houve momentos em que eu chorei muito e chorei por muitos dias.
Mas teve momentos em que eu me alegrei muito, e um dos grandes momentos de alegria é quando nós vemos pessoas tomando a decisão de aceitar a Cristo, recebendo Jesus como Salvador. Um outro momento de alegria é quando a gente tem a oportunidade de levar pessoas ao batismo nas águas. Alguns cultos, quando nós vemos pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo, recebendo o poder de Deus, são motivos de alegria. Mas também, muitas vezes, a gente chora ao longo dos anos. E quando a gente se alegra, vocês veem as alegrias. Mas quando a gente não chora na frente de vocês. Muitas vezes a gente chora sozinho, a gente chora escondido. Algumas vezes, pastora Sueli, minha esposa, viu as minhas lágrimas. Outras vezes não, porque muitas vezes eu chorei escondido dela para ela não saber que eu estava chorando. Mas ao longo desta caminhada teve alegria e teve lágrimas. Nós tivemos vitórias, muitas vitórias, mas também enfrentamos muitas lutas. Quantos momentos difíceis! Quantos momentos de tribulação, tivemos momentos de abundância, momentos em que as coisas iam tudo bem, mas nós tivemos momentos de escassez. Eu me lembro, ainda lá na Vila Brasilândia, que teve um tempo, um período em que as coisas financeiramente estavam tão apertadas e difíceis, que chegou uma semana em que eu tinha um pouquinho só de dinheiro e eu precisava pagar a conta de luz da igreja e a conta de luz da minha casa. E o dinheiro que eu tinha não dava para pagar as duas contas. Então eu paguei a conta de luz da igreja para a igreja não ficar sem luz e fui procurar ajuda em alguém para que me arrumasse um dinheiro para que eu pagasse a conta de luz da minha casa. A pessoa me fez esperar o dia inteiro para me atender, sabia qual era o assunto, e quando chegou o final do dia, a pessoa me mandou embora, não me deu ajuda, não me deu socorro, a luz da minha casa ficou cortada, eu corri atrás de alguns amigos, pedi um dinheiro emprestado, religuei a luz, e depois eu consegui o dinheiro e eu paguei a quem me emprestou. São momentos difíceis que a gente passa. Então, ao longo desses anos, teve momentos de abundância. Aqui mesmo, na pandemia, já compartilhei com vocês testemunho. Durante a pandemia, as igrejas ficaram fechadas, nós ficamos com as portas fechadas aqui por aproximadamente 6 meses. Pastor Wagner fazendo live todos os dias na internet. Quem participava das lives aqui na época da pandemia? Toda falava, já que eu não posso sair de casa, eu vou pregar o evangelho todo dia, e eu pregava o evangelho nas lives. Mas tinha que pagar o aluguel, e não tinha culto, não tinha oferta. Algumas pessoas mandavam dízimo, mas também quem trabalhava por conta não estava trabalhando, não estava tendo renda, e durante alguns meses chegava o dia de pagar o aluguel, um dia antes não tinha o dinheiro, e agora como a gente vai fazer? Aí de repente Deus entrava com uma providência. Eu me lembro que uma moça mandou uma mensagem para mim, que ela assistiu a live, ela falou, oi pastor Wagner, que saudade, o senhor se lembra de mim? Eu olhei a foto, olhei o nome, não tinha a menor ideia quem era ela. E eu não ia mentir para ela e dizer, eu me lembro. Eu escrevi, me desculpa filha, eu não consigo lembrar quem é você. E ela disse, eu era amiga da sua irmã, da Viviane, a minha irmã já faleceu, E ela dizia, eu era amiga da Viviane, a sua irmã, e contou a história tudo direitinho. E ela falou assim, eu estava aqui assistindo a live, e Deus tocou no meu coração para me entregar uma oferta. O senhor pode passar a conta? Eu passei a conta para ela. Mas eu estou achando que ela vai mandar uma oferta, se fosse uma oferta muito boa, de 200, de 300 reais, Ou então a oferta que a maioria das pessoas manda, 100, 50 reais. Aí ela mandou a oferta, quando eu fui ver no extrato depois, para ver se eu tinha conseguido ajuntar o dinheiro para pagar o aluguel. Aí a moça tinha mandado uma oferta, você lembra o valor, pastora Sueli? Uma oferta na época de 4.000 reais, que pagava todo o aluguel da igreja. Então, ao longo desses anos, a gente foi vivendo experiências assim, de escassez, mas de fartura, de ter e de não ter, mas de você viver da dependência do Senhor, e o Senhor entrar com providência e operar milagres. Teve dias que a gente ficou entusiasmado, teve dia que a gente estava cansado. Eu me lembro uma época em que
fazendo os cultos lá na Brasilândia, já com a igreja grande, com bastante gente, e eu estava tendo problemas de cólica renal, as pedrinhas tinham crescido bastante. Quem aqui já teve pedra nos rins, dor de cólica renal? Quem já teve esse desprazer aí? Sabe como dói, né? E eu me lembro quantas vezes, meu Raimundo, eu fui para o culto. Lembro de um dia que eu cheguei no culto, eu estava com tanta dor, que eu peguei o colchãozinho lá do berço das crianças, coloquei no escritório e fiquei deitado no chão com a porta fechada, gemendo de dor, e falei para o pessoal: vai fazendo culto, dirige o louvor, faz a oferta, e quando for hora de pregar vocês me chamam. E eu fiquei deitado lá no chão, gemendo de dor, sentindo as pedrinhas doendo aqui no rim, e aí alguém bateu lá na porta e falou: pastor, está na hora de pregar. Eu me levantei, enxuguei as lágrimas, respirei fundo, coloquei um rosto de que estava tudo bem, fui lá, preguei a palavra de Deus, orei pelas pessoas, abençoei o povo e depois fui para o pronto-socorro para levar a injeção e para ver se resolvia aquela situação. Então são tudo coisas que a gente vive no ministério que as pessoas não veem, apenas aqueles mais próximos, né? Alguém que está ali mais perto que vê, mas a gente passa por muitas experiências, por muitas situações, mas foi tudo isso que tornou possível chegar até aqui. Mas entenda uma coisa: o que foi o que tornou possível chegar até aqui, ter uma homenagem de 25 anos, não foi a ausência de dificuldades. Eu estou compartilhando um pouquinho com vocês. A gente não completa 25 anos de história porque não teve lutas e dificuldades. Não foi a ausência de dificuldades, mas o que nos ajudou nesse tempo todo foi, primeiro, a graça de Deus nos sustentando, mas uma caminhada de perseverança. Fala comigo assim: uma caminhada de perseverança. Então, eu fiquei refletindo sobre uma grande verdade. E eu estou usando este meu momento como introdução da mensagem. Mas a verdade que eu pensei foi o seguinte: na vida, as maiores conquistas, escutem isso, as maiores conquistas na vida, elas pertencem às pessoas que permanecem. Entenda essa frase. As maiores conquistas na vida, elas pertencem às pessoas que permanecem. Porque nós vivemos um tempo, nós vivemos uma época que é muito fácil de existir. E as pessoas de hoje desistem muito fácil das coisas. As pessoas começam e elas param. As pessoas começam um projeto, abandonam, as pessoas mudam de projeto toda hora. Hoje elas estão fazendo algo, daqui a pouco já estão fazendo algo diferente, abandonaram aquilo que começaram a fazer. As pessoas abandonam relacionamento, as pessoas abandonam casamento, as pessoas abandonam os estudos, as pessoas abandonam curso, abandonam carreiras. Elas deixam tudo porque as pessoas não têm mais essa virtude, esta qualidade de permanecer. Por que que a maioria das pessoas abandonam as coisas, abandonam os projetos, abandonam o que estão fazendo? Porque as pessoas têm, na sua maioria, a ilusão de que a caminhada será fácil. Mas nenhuma caminhada longa é fácil. Toda caminhada longa é trabalhosa. Toda caminhada longa é difícil. Toda caminhada longa ela tem obstáculos, ela tem barreiras no caminho. Como eu disse aqui na introdução da mensagem, a gente sorri, mas a gente também chora. A gente tem momentos fáceis, mas tem momentos difíceis. Tem momento que vai dar tudo certo, mas tem momento que parece que vai dar tudo errado. Tem momento que todas as portas vão se abrir, mas tem momentos que você vai dar de cara com as portas fechadas, e a maioria das pessoas não permanecem no projeto quando as coisas começam a ficar difícil, e por isso não tem grandes conquistas na vida. Mas você precisa entender hoje que na vida as maiores conquistas pertencem àqueles que permanecem. Repete após mim para ficar no seu coração. Fala: na vida, as grandes conquistas pertencem àqueles que permanecem. Quem quer viver grandes conquistas na vida? Então você precisa aprender a permanecer.
Eu sou pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular há 31 anos. E membro da Igreja Quadrangular desde que eu me converti, já passou de 40. Ao longo de 31 anos de ministério, vocês não têm ideia de quantas lutas, de quantas perseguições, de quantas injustiças, de quantas decepções eu já tive. Mas nenhuma destas coisas me fizeram abandonar, me fizeram desistir. Apesar de todas as coisas, eu permaneci. Eu tenho permanecido e por isso esta conquista ministerial. Mas não é só a conquista ministerial que eu tenho. Você está vendo esta pessoa bonita aqui? Vem cá, pastora Sueli. Está aqui, ó. Pastora Sueli, quantos anos de casados? Vamos fazer 34. Vamos completar 34 anos em outubro. E você namorou comigo quantos anos? 7. 7? 5. É. 5 anos, já está aumentando. 5 anos. Então nós vamos completar 34 de casados, mais 5 de namoro. São 39 anos juntos. Agora, entenda uma coisa. 39 anos. Vocês têm ideia de quantas vezes eu chorei e ela chorou? Vocês têm ideia de quantos momentos difíceis a gente passou? Quantas situações aconteceram ao longo dos 39 anos que tanto eu aqui no meu coração quanto ela no coração dela pensou assim, tá difícil. Tá difícil. Mas por que a gente vai completar 34 anos de casado e mais 5 de namoro, 39 anos juntos? Porque apesar de todas as dificuldades, nós decidimos permanecer. O que a gente decidiu? Permanecer. Então, porque a gente decidiu permanecer, a gente comemorou bodas de prata e a gente vai comemorar bodas de ouro daqui a pouco. Por quê? Porque nós decidimos permanecer. Obrigado. Vamos aplaudir Jesus pela vida da pastora Sueli? Então, entenda uma coisa. Grandes conquistas, elas exigem perseverança. Fala bem forte após mim. Grandes conquistas exigem perseverança. Você não vai ter grandes conquistas na vida se você não for uma pessoa perseverante. A sociedade de hoje valoriza resultados rápidos, mas Deus trabalha no tempo. A sociedade quer resultado rápido, mas Deus trabalha no tempo. Por isso que o salmista diz assim, ó, esperei com paciência no Senhor. Ninguém precisa ter paciência quando as coisas acontecem rápido. Mas quando o salmista diz, esperei com paciência no Senhor, é porque as grandes conquistas levam tempo, e Deus trabalha no tempo. Tem coisas grandes que Deus vai fazer na tua vida, mas Deus vai fazer ao longo do tempo, se você permanecer. Quem está entendendo, diga um glória a Deus bem forte. Se você permanecer no tempo, as coisas vão acontecer, porque nenhum agricultor planta hoje e colhe amanhã. Colhe? Não, nenhum agricultor planta hoje e colhe amanhã. Nenhum estudante recebe o diploma. Deixa eu ver aqui, quem já recebeu o diploma aqui de alguma coisa do ensino fundamental, do ensino médio, da universidade? Quem já recebeu o diploma aqui? Vocês estão lembrados quando vocês receberam o diploma? Vocês chegaram na escola, o primeiro dia de aula, no primeiro dia de aula já entregaram o diploma para você, amém? Foi não? O último diploma que você recebeu foi qual? Da faculdade. O que você fez? Direito. Então você é, como que fala? Bacharel em Direito. Quantos anos? 5. 5 anos. Não foi no primeiro dia. Seria tão gostoso, não é tão fácil. Cheguei lá na universidade, primeiro dia de aula, já entrego o certificado, já sou bacharel em Direito. Mas não é assim que funciona. Porque as grandes conquistas, elas são alcançadas para quem permanece. Para você receber o diploma de bacharel em Direito, você precisou permanecer por quanto tempo? 5 anos.
5 anos porque não bombou nenhuma vez. Porque às vezes a gente ainda é reprovado em alguma coisa e os 5 anos vira 6, né? Os 5 anos vira 7, mas quem permanece, conquista. Quem permanece, vence. E se a gente quer vencer na vida, nós temos que entender isso, que as grandes conquistas, elas exigem perseverança, e quem persevera permanece. Quem não permanece não é perseverante. Se você não aprender a permanecer, a perseverar, você vai ter conquistas pequenas, conquistas insignificantes, ou talvez até nenhuma conquista, mas só quem permanece que conquista as grandes coisas. Quem está entendendo aí, diga um glória a Deus bem forte. Então, nenhum estudante recebe o diploma na primeira aula, nenhum atleta conquista uma medalha no primeiro treino. Você vê os caras que ganham a medalha de ouro na Olimpíada, quantos anos de treino? Né? Quantos anos treinando, fazendo exercício, correndo, melhorando. Às vezes eles treinam durante 2, 3, 4 anos para melhorar a performance em 1 segundo. 4 anos de treino para conseguir nadar 1 milésimo de segundo mais rápido. 4 anos de treino. Aí quando conquista a medalha de ouro, a pessoa pensa que foi só pular na piscina, nadar e ganhar a medalha. Foi só entrar na pista de atletismo, correr e ganhar a medalha. Não, foram anos e anos de treinamento exaustivo e permaneceu. Algumas vezes se machucaram, teve contusão, teve que tratar a contusão, sarar, começar do zero de novo, mas eles não desistiram, permaneceram e conquistaram. Levanta a mão bem alto e diga bem forte comigo: só quem permanece conquista grandes coisas. Diga mais forte: só quem permanece conquista as grandes coisas. Então entenda, tudo que tem valor exige continuidade. Se você interrompe, você não vai conquistar coisas de valor, porque tudo que tem valor exige continuidade, e perseverança é continuar, mesmo quando o entusiasmo acaba. Não tem dia que a gente está animado? Agora, assim como tem dia que a gente está animado, fala a verdade, não tem dia que a gente está torcendo para o mundo acabar em barranco, para a gente morrer encostado? Tem dia que o ânimo vai embora. Esses dias eu vi a Andresa postando uns negócios do serviço lá, estava cansada, querendo vir embora. Essa semana foi difícil, né? Foi uma semana difícil. Você pediu a conta? Não, estava cansada, não aguentava mais trabalhar, ficou até desabafando nas redes sociais, quero ir embora, mas não pediu a conta, permaneceu. E você entender isso, que essas grandes conquistas, ela é fruto de perseverar, e a perseverança é continuar, mesmo quando o entusiasmo acaba. Acabou o entusiasmo, acabou o ânimo, estou cansado, estou desanimado, estou sem vontade, mas quem conquista as grandes coisas, ele faz quando está entusiasmado e faz quando está desanimado, faz quando está forte, mas faz quando está fraco. É por isso que o salmista fala assim, aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Tem hora que a gente anda sorrindo, mas tem hora que dá vontade de chorar, e na hora de chorar a gente para? Não. A gente chorando continua caminhando, a gente vai caminhando e chorando, caminhando e gemendo, mas continua caminhando, e só quem caminha gemendo e chorando vai voltar com alegria, trazendo a vitória para a honra e glória do Senhor nosso Deus. Você pode dar uma glória a Deus e aplaudir o Senhor bem forte? Então entenda, um casamento sólido não é construído com um dia, mas ao longo de décadas. Um profissional respeitado não nasce pronto. Ele permanece aprendendo a vida toda. Um estudante vence porque continua até o último semestre. Ele não tranca a matrícula, ele não desiste. Um funcionário conquista confiança porque permanece fiel durante anos e até cansado vai trabalhar. A vida recompensa quem permanece. Fala para o irmão do lado assim, a vida recompensa quem permanece. Pergunta para ele, você vai desistir ou você vai permanecer?
Ó, lê o que diz lá em Gálatas 6:9. Põe pra gente aí Gálatas 6:9. Gálatas 6:9. Ó. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, colheremos, se não houvermos desfalecido. Se a gente desfalecer, se a gente cansar na caminhada, se a gente desistir, não vai ter colheita. Mas se a gente não se cansar na caminhada e continuar fazendo, no caso aqui o bem, mas nós podemos trocar o bem por outras coisas. Se nós, ao invés de cansar e parar, se a gente continuar fazendo, então a gente vai conquistar, vai ter colheita, vai ter conquista em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer um glória a Deus? Então só repita comigo: grandes conquistas exigem perseverança. Agora, a perseverança precisa caminhar com a resiliência. A perseverança precisa caminhar com a resiliência. Porque perseverar não significa que nunca vai ter sofrimento. Perseverar significa levantar-se depois de cada queda. Vai ter momentos difíceis. Tem hora que a gente vai tropeçar na caminhada, como eu brinquei aqui agora há pouco, né? Foi 5 anos porque não perdeu nenhum ano. Mas alguém aqui teve a faculdade que deveria ter feito em 5 anos, fez em 6? Ou que era 4, fez em 5? Ou eu, por exemplo, o ensino médio, né, que deveria... Na minha época era tudo junto, né? Fundamental Fundamental é do primeiro à 8ª série. É isso? Agora até... Não, mas eu já fiz 9º quando era só 8. O meu era para ter sido 8, meu Vilma. E eu fiz 9. Tem mais gente comigo nessa caminhada, né? Mas eu me lembro até hoje, o dia da nossa formatura da 8ª série, lá no pátio da escola Ari Barroso. Eu me lembro que o meu amigo Neilson foi lá a participar da nossa formatura. E eu lembro, recebendo o canudo, eu fiquei feliz, emocionado. Foi a primeira vez na vida que eu coloquei um terno e gravata, coloquei um terninho, coloquei uma gravata, aquelas gravatas de tricô, crochê, como que é aquelas gravatinhas que uma fininha assim, coloquei aquela gravatinha e fui tudo orgulhoso, recebi o diploma da 8ª série, mas você vê que eu tive uma queda no caminho, era para mim ter feito em 8 anos, irmã Vilma, mas eu tive uma queda porque na 7ª série, eu em vez de estudar, eu só fiz bagunça, eu só curti, eu só saí, eu pulava o muro da escola para ir fazer bagunça, depois que eu estava na hora de acabar a aula, eu pulava o muro de novo para entrar, para o professor me ver lá dentro, eu fiz tudo o que vocês imaginam, perdi o ano, mas eu mesmo perdendo o ano, permaneci. Então você tem que entender que ao longo da caminhada vai ter umas quedas, mas perseverar e caminhar com a resiliência é isso. Teve uma queda no caminho, você vai se levantar, você vai se erguer, você não vai ficar se lamentando o resto da vida porque caiu, se lamentando o resto da vida porque errou. Porque tem pessoas, olhe para mim, olha para o pastor, uma lição que eu vou dar para vocês. Existem pessoas, todo mundo cai e todo mundo erra. Alguns têm uns tombos mais feios, mas todo mundo cai e todo mundo erra. O grande problema não é cair e errar, a gente tem que tomar cuidado para não errar, porque todo erro machuca e dói, e dá prejuízo. Mas a gente tem que ter cuidado para não errar, mas quando a gente errar, o grande problema de muitas pessoas é que elas se tornam prisioneiras do erro, escravas do erro. Já passou 2 anos, 5 anos, 8 anos, 10 anos, 20 anos que a pessoa cometeu o erro, e ela está vivendo lá 10, 15, 20 anos atrás, prisioneira do erro. Não era para ter errado, mas errou. Se levanta, se ergue e segue em frente e continua caminhando. Não para, não desista, persevere, seja resiliente, se adapte, conserte a situação e segue a vida, porque é o Senhor que te levanta, o Senhor é quem te ergue quando você cai, e é o Senhor quem te dá uma nova oportunidade para você construir uma vida vitoriosa lá na frente.
Mas se você ficar preso no erro do passado, você vai ser prisioneiro daquele erro, vai viver o resto da vida aqui como se não tivesse mais vida para viver. Não, você tem que permanecer no propósito, permanecer no chamado, permanecer no objetivo, apesar de acontecer algumas quedas no meio do caminho. Então, perseverar não significa que nunca vai ter sofrimento, mas significa levantar-se depois de cada queda. Diga para o seu irmão do seu lado assim, ó, se você caiu alguma vez, não seja prisioneiro da tua queda. Fala bem forte, assim, fala, se levanta, segue em frente. Fala, Deus tem uma vida vitoriosa para você. Só quem crê nisso, diga um glória a Deus e aplaude o Senhor bem forte. Então a resiliência é isso, é a capacidade de suportar as pressões sem abandonar o propósito. Não abandone o propósito. O José, ele ficou na prisão, mas depois da prisão ele foi para o palácio. O Jó sentiu dor durante muito tempo, perdeu tudo, mas viveu a restauração. O Paulo teve prisões, mas teve recompensa. Olha, todos sofreram, mas nenhum desistiu. E você, eu te pergunto, você vai desistir? Então diga bem forte, eu não vou desistir. Mais forte, diga com convicção, fala, eu não vou desistir. Olha Tiago 1,12 de novo, ó. Tiago 1,12. Vê comigo aqui. Bem-aventurado, bem-sucedido, vitorioso, feliz, abençoado é o homem, a mulher que suporta a tentação, que suporta a prova, porque quando for provado, receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Então quem suporta a prova, a luta, a dificuldade, permanece, fala bem forte comigo, permanece. Quem suporta a prova, a luta e permanece, este vai ser recompensado. Observe, primeiro vem a prova, depois vem a aprovação, porque você permaneceu, você foi aprovado. Prova, aprovação e depois da aprovação que vem a recompensa. Agora, se você já para na prova, você nunca vai chegar na recompensa, mas Deus tem recompensa para você. Deus tem recompensa para você. Mas para você chegar na recompensa, você passa pela prova, você passa pela aprovação, ou seja, foi aprovado na prova, e aí você recebe a recompensa. E nós vamos ter recompensa nas nossas vidas, em nome de Jesus. Eu quero terminar dizendo que permanecer, que a mensagem de hoje, o tema da mensagem de hoje é o valor de permanecer. E eu quero dizer que permanecer é uma marca de maturidade. Fala comigo, permanecer é uma marca de maturidade. A gente vive uma época, como eu já disse, que as pessoas desistem facilmente. As pessoas trocam de projetos, toda hora. Não estou dizendo que você não pode trocar de projeto nunca. Se você descobriu, entendeu, percebeu que você está num projeto errado, lógico que você tem que trocar. Mas as pessoas não trocam porque elas identificaram que estão num projeto errado. Elas trocam porque elas desistem quando fica difícil. Não, as pessoas desistem facilmente, trocam de projeto, trocam de compromisso, trocam de igreja, trocam de relacionamento, trocam de sonhos. Mas as pessoas maduras entendem que algumas vitórias só chegam para quem permanece. Fala comigo, algumas vitórias chegam para quem permanece. Uma das árvores mais imponentes que existe é o carvalho. O carvalho demora décadas para crescer. E o bambu? O bambu, ele passa anos fortalecendo as raízes, crescendo para baixo. Dizem que o bambu, ele é maior para baixo do que para cima. Porque ele passa um tempão crescendo para baixo, para depois crescer forte para cima. E você já percebeu que o bambu, quando bate aquela ventania, ele enverga, ele chega a tocar no chão, mas ele não quebra?
Por quê? Porque ele foi crescendo para baixo. Então o que que é isso? Isso é maturidade. E a gente precisa aprofundar, porque Deus também trabalha profundamente antes de nos promover. Quem quer ser promovido por Deus aqui? Você quer que Deus promova você, sim ou não? Então fala, eu quero ser promovido por Deus. Mas Deus não promove ninguém sem antes trabalhar a pessoa. Igual o bambu, primeiro cresce para baixo, para depois crescer para cima. E tem gente que quer ser promovido por Deus, mas não quer passar o processo, não tem paciência de esperar o processo de Deus. Você vê, o José teve um sonho, o sonho é gostoso, ele sonhou que ele estava assim, ó, o sol, a lua e as estrelas se curvavam diante dele, era o pai, a mãe e os irmãos se curvando diante dele. Oh, que sonho legal, eu vou ser o líder da família, maravilha. O que aconteceu logo depois do sonho? Os irmãos dele jogaram ele na cova. E aí, depois, para não deixar ele morrer na cova, o irmão mais velho falou assim, não, vamos tirar ele da cova, vamos vender para esses nômades que estão passando. Estava passando uns nômades, vendeu ele como escravo, ele foi revendido no Egito. Chegou lá no Egito, virou escravo do Potifar. A mulher do Potifar mentiu para o Potifar, dizendo que o José tinha dado em cima dela, e ele foi jogado na prisão, ficou na cadeia durante anos, antes de se tornar o governador do Egito. E aí teve o dia em que o sonho se realizou, ele se tornou líder, mas a caminhada teve uma luta, teve um processo, ele precisou passar por todo aquelas dificuldades, e tudo aquilo que aconteceu na vida dele era Deus trabalhando no profundo da vida dele, no caráter dele, para fazer dele um grande governador. Todo mundo quer sentar no trono e ser governador, mas ninguém quer ir para a cova. Ninguém quer ir para a escravidão, ninguém quer ficar na prisão, a gente só quer o trono. E o que acontece? Caiu na cova, desisto. Caí na escravidão, desisto. Jogaram na prisão, desisto. Mas quem desiste não conquista, só tem grandes conquistas aquele que permanece. Quem é que tem grandes conquistas? Aquele que permanece. Então, a maior aplicação é para a vida espiritual. Tudo isso que eu falei é importante. Permanecer no casamento, permanecer na profissão, permanecer nos estudos, permanecer na família, tudo isso é importante e necessário. Mas eu quero terminar dizendo, pode até ficar em pé no seu lugar, o pessoal do louvor vem aqui, mas existe uma permanência que é muito mais importante do que todas as outras. Olha para mim aqui, deixa eu perguntar para vocês, responde para mim sim ou não. É importante permanecer na família? É importante permanecer no casamento? É importante permanecer na profissão? Tudo isso é importante, mas tem algo que é muito mais importante, uma permanência mais importante do que todas. Olhe nos meus olhos. Permanecer em Cristo. Permanecer em Cristo é a permanência mais importante das nossas vidas. Eu não sei quanto tempo faz que você serve a Deus, mas para pensar comigo. Quantas pessoas já não ficaram no meio do caminho? Quanta gente que orou com você no culto, do seu lado, de mãos dadas com você, que chorou do teu lado e que hoje não servem mais a Cristo. Quantas pessoas foram batizadas nas águas no mesmo dia que você? Foram batizadas nas águas no mesmo culto que você e hoje estão lá no mundão, não permaneceram com Cristo. Quantos estiveram no altar igual você, Claudinha, igual você, Andresa, igual você, Rebeca? Quantos tocavam igual você toca, Vini? E hoje eles estão lá no mundo porque não permaneceram com Cristo. E se você vai conversar com eles, eles têm uma justificativa. Eles foram decepcionados pelo pastor, foram decepcionados por algum irmão, por algum líder da igreja, pelo ministério. Mas o grande problema é que eles não entenderam que ao longo da vida a gente vai ter decepção. Ao longo da vida a gente vai ter desaforo, dificuldade. Mas quem desiste não conquista. Só conquista quem permanece.
E o mais importante de tudo é permanecer em Cristo. Veja que Jesus, eu estou terminando agora, eu vou orar com você. Veja que Jesus nunca prometeu uma caminhada sem lutas. Ele disse assim, ó, no mundo vocês vão ter aflições. Vocês vão andar comigo? Vocês vão ter aflições. Então Jesus nunca prometeu uma caminhada sem luta. Mas ele prometeu vitória para quem permanece. Para quem que ele prometeu vitória? Para quem permanece. Para quem permanece ele prometeu vitória. Olha o que está escrito lá em Mateus 24:13, ó. Mateus 24:13, o que está escrito? Mas, lê comigo todo mundo bem forte, vamos lá, 1, 2, 3. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Quem que vai ser salvo? Eu vou perguntar, você responde com a primeira parte do versículo. Quem é que vai ser salvo? Aquele que perseverar até o fim. Já ensaiou, vamos lá para valer. Quem é que vai ser salvo? Aquele que perseverar até o fim. Ou seja, aquele que permanecer. Que permanecer até o fim. Dá uma sacudida de leve no irmão lá e fala assim, você vai desistir ou você vai permanecer? Responde para ele, fala assim com convicção, fala, eu vou permanecer. Aí eu vou falar algumas coisas aqui, olha para mim, ó. Eu vou falar algumas coisas e você vai responder para mim assim, mas eu vou permanecer. Vamos lá, vou falar e você responde. Mas o irmão na igreja vai falar mal de mim. Vai? Vão fazer fofoca com meu nome. O pastor vai ser injusto comigo. Vão me tirar do meu cargo. Vai mesmo? Olha lá, Biel até brincou. Falou. Porque é assim. O médico vai ver o meu exame e vai falar que eu estou doente. O patrão me demitiu. Você está percebendo? Minha namorada me deixou, meu namorado me deixou. Você não tem ideia de quanto jovem deixou Jesus porque a namorada deixou ele. Minha namorada me deixou. Porque Jesus permitiu, eu não quero mais Jesus. Irmãos, as grandes vitórias, as grandes conquistas é para aquele que permanece. Permanece. Ser homenageado por 25 anos de ministério não é nada. Porque tem outras conquistas, não é nada não estou sendo justo, é algo importante. Mas tem outras conquistas muito mais importantes do que esta. Só que eu recebi um troféu, recebi o diploma e o aplauso de um auditório cheio de gente. Mas tem outras conquistas que são muito maiores e mais importantes do que essa. Mas só vive essas conquistas quem permanece, e nós temos que aprender a permanecer. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que permanecer vai ser salvo, só conquista quem permanece. Então eu termino dizendo, não basta começar, é preciso terminar. Tem gente que começa bem, mas não termina. Começa bem, começa legal, mas não termina nada. Começa tudo e não termina nada. Não basta começar, é preciso terminar. Não basta estar entusiasmado hoje, é preciso permanecer fiel amanhã. Estou entusiasmado hoje, amanhã acabou o entusiasmo, acabou o projeto, acabou o sonho, abandona. Não, estou entusiasmado hoje, mas eu vou permanecer fiel amanhã. Porque em Apocalipse 2:10 está escrito, ser fiel até a morte, até o fim, permanece até o fim, e você vai receber a coroa da vida. A recompensa não é para quem começou, a recompensa é para quem permaneceu fiel. A recompensa não é para quem começou, a recompensa é para quem permaneceu fiel. E eu quero terminar dizendo, depois de receber uma homenagem de 25 anos de ministério, percebi que a homenagem, apesar de se referir ao passado, ela não fala do passado.
Olha aqui para mim, ó. Eu não posso ficar o resto da vida sentado, fazendo carinho no troféu. Ai, eu recebi uma homenagem de 25 anos. Aí, daqui 10 anos o André me encontra, eu tô lá, abraçando o troféu. Aí daqui 15 anos, Rian me encontra e eu tô lá, contando que há 15 anos atrás eu recebi uma homenagem. Aí daqui 20 anos, a pastora Rosália me encontra e eu tô lá, saudosista, ó, há 20 anos atrás eu recebi, né? Irmãos, entenda uma coisa, essa homenagem me faz entender que essa homenagem não fala só do passado, e como outras conquistas não falam só do passado, a gente não pode ficar parado naquilo, porque receber uma homenagem de 25 anos de ministério me desafia a continuar. Eu vou guardar isso aqui numa prateleira lá em casa, vou colocar o negócio no quadro, vai ficar lá. Mas eu estou desafiado, isso aqui para mim é uma motivação para continuar. E eu vou continuar ganhando almas para Jesus. Vou continuar pregando o Evangelho. Vou continuar batizando pessoas em nome de Jesus. Vou continuar fazendo visita pastoral. Isso aqui é um desafio para continuar, porque ainda há muito para fazer. Sacode o irmão e fala assim: ainda tem muita coisa para fazer, irmão. Isso aqui me faz lembrar que ainda tem pessoas para alcançar. Tem gente que está se matando sem esperança. Eu conheço o caminho da esperança, eu tenho que levar para elas. Ainda tem pessoas para ser alcançada, tem uma carreira para completar. E o maior prêmio, escute bem, o maior prêmio não é uma placa recebida na terra. O maior prêmio será ouvir do Senhor, será ouvir o Senhor dizendo: bem está, servo bom e fiel. Aleluias. A maior alegria vai ser chegar aquele dia no céu e o Senhor olhar para mim e falar: bem está, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Se eu parar agora, eu não vou ouvir isso, mas se eu permanecer no propósito, se eu permanecer no projeto, e você também, se você permanecer em Cristo, permanecer na fé, vai chegar aquele dia lá nos céus, que o Senhor vai chamar o teu nome: Everton, bom está, servo bom e fiel, vem e entra na alegria, no gozo do teu Senhor. Esta vai ser a maior de todas as recompensas. Por isso que nós temos que entender que a Bíblia mostra que Deus honra aqueles que permanecem. Fala comigo bem forte: Deus honra aqueles que permanecem. E eu termino dizendo: por isso, persevere quando estiver cansado. Seja resiliente quando enfrentar dificuldades. Não abandone aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Permaneça fiel a Cristo até o fim, porque as maiores recompensas não pertencem aos que começam bem, mas aos que terminam bem. Fala para o irmão do lado assim: você vai terminar bem. Fala para ele: você vai terminar bem. Então, irmãos, nós vamos orar. Eu vou orar por você e eu vou dizer que o talento pode abrir portas. As oportunidades podem iniciar uma caminhada, mas é a perseverança, sustentada pela graça de Deus, que nos faz chegar até o fim e receber a recompensa eterna. Põe a mão no teu coração, fecha os teus olhos. Senhor amado e querido, eu quero orar pela tua igreja, pelo teu povo. Por todos que estão aqui neste culto hoje, e por todos que estão participando deste culto nas redes sociais. Hoje o Senhor falou conosco sobre a bênção de permanecer, a importância de permanecer. Eu quero pedir ao Pai, em nome de Jesus, que o Senhor tire do nosso coração, que o Senhor tire de dentro de nós, todo espírito que nos faz desistir. Tudo aquilo, Senhor, que nos faz fracos e que tem nos levado a desistir muitas vezes ao longo da nossa vida. Senhor, quantas coisas nós deixamos de viver, quantas vitórias não foram alcançadas porque nós desistimos. Mas eu quero pedir ao Senhor que hoje o Senhor derrame uma unção sobre as nossas vidas, unção que vai nos dar força
força, unção que vai nos capacitar a permanecer firme no propósito, a permanecer firme nos projetos, a permanecer firme na visão, ainda que em meio a dificuldades, ainda que em meio a lutas, a tribulações, ainda que chorando e gemendo, mas que o Senhor derrame sobre nós esta unção que em meio a tudo isso vai nos dar força para permanecer. Porque só quem permanece conquista as grandes vitórias, só quem permanece realiza os grandes sonhos, só quem permanece vai receber a coroa da vida, só quem permanece vai ouvir do Senhor: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Por isso, ó Senhor, nos dá esta unção esta manhã, uma unção que nos capacita a permanecer, acima de tudo, a permanecer em Cristo, a permanecer servindo ao Senhor. Após mim, Senhor Deus, me capacita na unção e no poder do teu Espírito Santo e me dá forças para permanecer, acima de tudo, a permanecer servindo a Cristo e servindo ao Senhor até o fim. Em nome de Jesus, diz um amém, aplaude o Senhor bem forte com alegria. Que Deus abençoe vocês. Paz seja convosco, amém? Pode sentar, aquele vídeo está preparado?